Alexandria, no Egito, no ano de 296. No ano de 325, aconteceu o primeiro concílio ecumênico em Nicéia para definir a doutrina autêntica contra a heresia arianos, a qual dizia que Jesus era uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do seu bispo. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, a qual nós rezamos até hoje. A atuação de Atanásio no concílio foi primorosa, tanto pela lucidez de sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada, o que causou admiração a todos. Atanásio foi, então, escolhido como sucessor do bispo de Alexandria aos 31 anos, e dirigiu a igreja ali por 46 anos. Período de muito sofrimento e perseguição. Muitas calúnias contra Atanásio foram ditas por seus opositores. Por 5 vezes, ele teve de fugir de sua sede episcopal. Nessas fugas, Atanásio refugiava-se no deserto. Ali, conheceu e conviveu com Santo Antão. Durante 5 anos ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar seus fiéis. Ele ajudou com isso a manter viva a fé em Jesus Cristo, mesmo em meio à perseguição. Atanásio faleceu com 77 anos. Reconhecido por toda a igreja, como reconhecimento de seu trabalho e obras escritas, foi declarado doutor da igreja. Santo Atanásio, rogai por nós. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Dia 2 de maio, o ofício da memória litúrgica de Santo Atanásio, como vimos no início do vídeo, que combateu várias heresias. E o que é uma heresia? Significa uma escolha, uma opção. É um termo com origem no termo grego aiereses. E ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou pratica algo diferente daquele sistema. E no vídeo de hoje iniciarei a série acerca da história da Igreja Católica, com as questões históricas, assim também as questões teológicas e filosóficas. E convido a você a assistir até o final, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. E a temática de hoje é acerca do credo, ou seja, daquilo que afirmamos enquanto fé. Pode parecer que algumas questões são óbvias dentro do cristianismo ou do catolicismo, mas até hoje algumas questões para aqueles que estão dentro da igreja podem parecer distantes, estranhas ou até mesmo gerar confusão. Então a proposta é trazer um esclarecimento, estudo, e se tiver algum questionamento, discordância, é só deixar no comentário. E assim, eu vejo como algo interessante, pois além do canal aqui no YouTube, eu tenho uma página no Facebook, onde simplesmente eu compartilho a reflexão da Palavra de Deus, a Lectio Divina, e em alguns grupos tem a resposta de algumas pessoas, e o que me chama a atenção em alguns momentos, há pessoas que até questionam aquilo que é colocado, mas outras simplesmente questionam, acredito que sem ler aquilo que está sendo proposto, ou muito menos aquilo que foi refletido na palavra. E o que surpreende é que se fosse num grupo que não fosse católico, até aí tudo bem, mas o que acaba acontecendo, estranheza, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi dentro de um grupo católico, onde uma pessoa ela nega, e aqui não é uma crítica à pessoa, a proposta aqui é catequética, tá? Uma pessoa ela nega
um conceito essencial da nossa fé. Então, vejamos. Então, a minha publicação da Reflexão da Palavra foi compartilhada no grupo do Facebook Eu Sou Católico. Então, subentende-se que as pessoas que estão ali compartilhem da mesma fé e das mesmas reflexões. Podem existir discordâncias ou não, mas o que chama atenção aqui é que a pessoa que discordou, depois ela se diz católica, ela nega um elemento crucial e essencial da nossa fé, né, que nós vamos ver ao longo do vídeo. Mas qual que é o título da passagem? Todos serão discípulos de Deus. Então, inicialmente, há um paralelo, né, da reflexão do Evangelho em João 6, do versículo 45, com a passagem de Isaías 54, do versículo 13. E, com isso, né, sim, Isaías disse que todos serão discípulos do Senhor, Deus. Jesus é quem? Jesus é Deus. É o próprio Deus que está ensinando a humanidade com seus discípulos, então tem essa dinâmica da reflexão. E o que me chamou mais atenção foi exatamente o comentário da pessoa. E aqui não vou colocar o nome inteiro da pessoa, nem a foto. Eu não quero expor a pessoa, essa não é a finalidade. Mas ele pergunta, onde está Deus? Porque Jesus, vírgula, não é Deus. Mas, bom, ele sendo católico, ele nega um elemento crucial da sua fé. E eu depois até perguntei, você tem certeza que você é católico? Porque se você for testemunho de Jeová, nós podemos, ao invés de ter um foco ali na doutrina católica, nós podemos ir para as escrituras, né, dizendo que Jesus é verdadeiramente Deus. E por que eu estou citando aqui testemunho de Jeová? Não é uma crítica, não estou falando então pejorativo, porque as testemunhas de Jeová, eles não acreditam na Santíssima Trindade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo como uma só pessoa, né? Isso foi discutido lá no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, que nós também vamos ver, né, ao longo aqui do vídeo. Mas por que eu elenquei isso? No começo de vídeo eu mencionei sobre o combate de Santo Atanásio com as heresias na época. Mas essas heresias, elas continuam, né, persistentes nos dias de hoje. Pode ser fruto de uma catequese não muito eficiente, ou os catequistas até foram eficientes, mas as pessoas, por conta própria, elas decidem negar elementos de fé, e por isso vamos ter aqui mais atenção na questão do credo de fé. Então, a afirmação contida no comentário é fruto de uma heresia chamada arianismo, que surgiu ali nos primeiros séculos do cristianismo, conforme vimos no início desse vídeo. Agora, combater uma heresia não quer dizer que ela vai desaparecer, que as pessoas vão deixar de acreditar nela ou ter acesso à mesma. Então, o arianismo originalmente é um pensamento filosófico que não considerava Jesus Cristo e Deus como uma só pessoa. E o que essa heresia não leva em consideração ou de entendimento, tentando simplesmente negar a divindade de Jesus, é a questão da união hipostática. É um termo técnico usado na teologia para se referir à forma como Deus e a humanidade estão unidas em Jesus Cristo. Não é possível, porém, entender o mistério dessa união sem antes entender um outro mistério, o da encarnação. Existem duas naturezas, como bem sabemos e afirmamos a nossa profissão de fé em toda a missa. As naturezas humana e divina. E entre uma e a outra há um abismo, uma distância intransponível entre o ser humano e Deus. E tal distância já existia antes do pecado original. Agora este somente aumentou a distância
A distância entre Criador e criatura faz parte da natureza das coisas. Não é errado dizer que sozinho o ser humano jamais chegará até Deus, ainda que empreenda os maiores esforços. É impossível qualquer esforço humano nesse sentido. É semelhante à Torre de Babel. Então, ao ser humano, portanto, só resta clamar misericórdia e pedir a Deus que venha. E ele veio em Jesus Cristo. E Deus veio ao encontro do ser humano. No entanto, pelo fato de Deus ser uma realidade tão portentosa, o que seria portentosa? Tão intransponível, magnífica e poderosa, não poderia simplesmente aparecer, pois isso seria insuportável para a humanidade. A sua glória é tamanha que ele se manifestasse plenamente às criaturas, se diluiriam em Deus. Não seria possível um homem ou a mulher suportar tão grande majestade. E nesse sentido, temos aí a união hipostática. Hipóstasis, que em grego é usado para designar pessoa, é mais forte que o termo latino persona, pois recorda que se trata de uma relação substancial. Assim, a união entre Deus e o homem não se dá de forma acidental, como se Deus assumisse a humanidade como uma pessoa coloca acidentalmente brincos, peruca, chapéu e cachecol. Não. A humanidade de Cristo tem como substrato pessoa do Verbo eterno. Não se trata de uma união acidental, portanto, mais substancial. Isso são os conceitos básicos, não digo simples, acerca da questão da união hipostática. Isso nós podemos encontrar no Catecismo da Igreja Católica. E agora convido a você a vermos tudo isso à luz da Bíblia. Bom, quando se fala da subordinação de Cristo ao Pai, refere-se à condição de Cristo durante a encarnação, ao que surge aí uma deturpação. E dessa deturpação, a própria negação da natureza divina e de Jesus ao mesmo tempo. Mas isso é recorrente na igreja. E são heresias cristológicas, heresias trinitárias, que agitaram a igreja nos séculos 2, 3 e 4. E acredito que até hoje agite de uma outra forma. Pode ser que as pessoas estão acreditando em um Deus. E aqui não estou criticando as pessoas. Volta a questão dos ensinamentos. Acreditando em um Deus desconfigurado. E por isso, na história da igreja, houve ali a realização de concílios ecumênicos, ou seja, universais, para dissipar os erros dos hereges. E os mais importantes, inicialmente, para definir os dogmas básicos da fé cristã, do nosso credo, foram os concílios de Nicéia, em 325, e de Constantinopla, em 381. Como já mencionado, o primeiro condenou o arianismo de Ários, o sacerdote de Alexandria que negava a divindade de Jesus, e o segundo condenou o macedonismo, de Macedônio, patriarca de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo. E, novamente, há, em algumas denominações cristãs, pessoas trazendo e divulgando essas heresias, por simples falta de ali uma análise teológica, filosófica e, claro, a mais fundamental, bíblica. Então, anulando esses conceitos, como pode ter uma visão clara da relação com Deus? Então, vamos lá. Existem declarações e passagens sobre a subordinação de Cristo ao Pai durante a encarnação. E não a sua natureza divina, como contrastando com a do Pai. Então vejamos bem, condição de Cristo durante a encarnação, mas não da sua natureza divina. Ele precisa assumir o papel na questão da humanidade, e isso sim é uma subordinação.
Então, pela Bíblia, né, em Filipenses 2, versículo 5 ao 11, Paulo declara que antes da encarnação, Cristo possuía a mesma forma de Deus e era igual a Deus. No verso, isso li no verso 6. O segundo ponto que chama a atenção, é que durante a encarnação ele se esvaziou, se humilhou assumindo a forma de servo. Isso no versos 7 e 8 de Filipenses. O ponto 3, que após a encarnação ele reassumiu todo o seu status original de igualdade com o Pai. O versos 9 ao 11. Então, Cristo destacou várias vezes durante o seu ministério terrestre sua posição de igualdade com o Pai. De acordo com a compreensão oriental, ao Cristo que afirmar que Deus era seu próprio Pai, ele estava fazendo-se igual a Deus. João 5, do versículo 18. E Cristo também disse: Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Em outra ocasião, ele chegou mesmo a reivindicar para si o título sagrado Eu Sou. Só pegar lá em João 8, versículo 58, usado no Antigo Testamento para designar a Deus. Ou seja, em Êxodo 3, versículo 14. Então, durante sua encarnação, Cristo viveu como homem entre homens, mulheres, crianças, idosos, ou seja, entre seres humanos na humanidade. Não precisa ficar distinguindo as pessoas no aspecto. Ele viveu entre seres humanos, deixando-nos um exemplo de perfeita dependência do Pai. Conforme estamos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então, nessa condição, ele não apenas declarou que o Pai é maior do que eu, em João 14, versículo 28, e que o Filho nada pode fazer de si mesmo, em João 5, 19, mas também pôs-se de joelhos e orou ao Pai, Lucas 22, versículo 41 ao 42. Então, não podemos, no entanto, usar essas declarações para tentar justificar a falsa teoria de que Cristo é de alguma forma inferior ao Pai, conforme o arianismo colocava. Devemos entender que todos esses posicionamentos de Jesus, em referência ao Pai, é o ensinamento de como o ser humano deve agir perante Deus. Então, o Novo Testamento é claro em afirmar que Cristo é verdadeiramente Deus. Nós podemos aqui pegar o elemento da união hipostática em João 1, versículo 1. Depois, João 20, versículo 28. Tito 2, versículo 13. Em Hebreus 1, versículo 8. Na segunda carta, né, epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 1. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. Paulo jamais poderia ter falado de Cristo como possuindo toda a plenitude da divindade se ele não fosse coeterno com o Pai e da mesma essência que ele. Então, aqui inicialmente, a refutação ao arianismo e uma refutação de pessoas que ainda dizem que Jesus não é Deus. Mas vamos lá, dentro de qual contexto? Estou falando de contexto de pessoas, né, no seio da crença católica, se denominando enquanto católicas, né, afirmarem que Jesus não é Deus. Se isso for feito dentro de um outro contexto, nós podemos elencar e a argumentação ela vai num outro sentido. Mas aqui trazer um esclarecimento até catequético e bíblico acerca dessa crença errada. Então agora eu vou falar sobre o credo. É a profissão de fé, aquele momento logo após a homilia do padre, ele proclamou o evangelho, a homilia, né, traz a reflexão da palavra. Isso, quando você participar da missa, você tem o folheto,
Geralmente aparece ali no número 11, e essa é a base da nossa fé, o que nós chamamos aí de símbolo dos apóstolos, que é o resumo fiel da fé dos apóstolos de Jesus. Foi uma maneira simples e eficaz da igreja exprimir e transmitir a sua fé em fórmulas breves e normativas para todos. E em seus 12 artigos, o creio sintetiza tudo aquilo que o católico crê. É como o mais antigo catecismo romano. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Então, nós temos aí o símbolo dos apóstolos, temos também, que nós vamos ver, o credo niceno-constantinopolitano, que é exatamente a base naquilo que Santo Atanásio defendeu, que também nós vamos analisar. Então, o que é esse símbolo de fé? Então vejamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Então aqui já traz essa dimensão. Quando fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, já traz a dimensão trinitária, certo? E é importante falar sobre isso, porque os grandes santos doutores, né, da igreja falaram muito sobre o credo. Nós pegarmos lá Santo Irineu, do ano 140, né, viveu de 140 até 202, ali depois de Cristo, na sua obra Contra os Hereges Gnósticos, ele escreveu: a igreja espalhada hoje pelo mundo inteiro recebeu dos apóstolos e de seus discípulos a fé num só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra. Essa é a doutrina que a igreja recebeu. E essa é a fé dispersa pelo mundo inteiro. E São Cirilo de Jerusalém, né, que viveu ali de 315 a 386, né, bispo e doutor da igreja também, assim como Santo Atanásio, diz: este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira, de onde se escolheu e se recolheu o que existe mais importante para dar na sua totalidade a doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra. E Santo Ambrósio, que viveu ali no período de 340 a 397, é bispo de Milão e também doutor da igreja, né? Ele batizou Santo Agostinho, mostra de onde vem a autoridade do símbolo dos apóstolos e sua importância. Ele é o símbolo guardado pela igreja de Roma, aquela onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua sé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé. Nós podemos ver isso no Catecismo da Igreja Católica, no número 194. Este símbolo é o selo espiritual, a medição, né, se você quiser acompanhar pelo Catecismo, né, do nosso coração, e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Os seus 12 artigos, segundo uma tradição atestada por Santo Ambrósio, simbolizam com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Então, o símbolo da fé, né, a profissão da fé, né, o credo, é a identificação do católico. Negando todos esses aspectos, nega-se, né, o próprio entendimento do Cristo. Né? Como é que você está vivenciando a sua fé? Porque muitas vezes surgem os achismos. Né? Tudo que eu coloquei aqui não é um achismo. Está pautado na fé da igreja. Bom, isso, né, é o símbolo dos apóstolos. Agora vejamos, né, que hoje, sendo o dia de Santo Atanásio, a grande contribuição, né, de Atanásio para esse entendimento. Então, para encerrar todas essas divergências
provenientes dessas heresias, Santo Atanásio elabora, né, o Kikunk, que é o credo de Santo Atanásio, que é aceito pela Santa Igreja Católica, Ortodoxa e pelas principais igrejas protestantes. Estou falando das igrejas históricas. Dentre elas, a Igreja Anglicana. Então, é composto de 40 artigos, enquanto o símbolo dos apóstolos possui 12. Então, nota-se que foi defendido em Nicéia e posteriormente em Constantinopla. Lembra que eu citei a questão de Nicéia é o arianismo, onde se nega a divindade de Jesus, e o concílio de Constantinopla, né, o macedonismo, que é uma heresia que negava a divindade do Espírito Santo. Então, independente, né, da forma que é elaborado, quando fala assim da forma, não quer dizer que está escrevendo heresias, né? O próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 193, tem o cuidado, né, de explicar nenhum dos símbolos dos diferentes períodos da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Todos nos ajudam a abraçar e aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela se fizeram. Então, o Kikunk, ou Credo de Santo Atanásio, né, inicia: quem quiser se salvar antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Então vejamos aqui, uma questão de negar uma fé é que com tudo isso não nega apenas as palavras, mas nega o próprio conceito de Deus, né, o homem vivendo sem Deus. Mas devemos tomar cuidado, porque há muitas pessoas que dizem que vivem com Deus, e aí nós temos o contra-testemunho também. Mas vamos lá. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas, e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância, porque uma só é a pessoa Pai, a outra do Filho e a outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual a glória e coeterna a majestade. Qual como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E, contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Então, vejamos. Eu vou parar aqui no artigo 17. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Na verdade, até o 18. E contudo, não são três senhores, mas um só Senhor. Por que eu vou parar aqui? Para dar continuidade naquilo que está no Credo Niceno Constantinopolitano. Vejamos. Então, o Credo Niceno Constantinopolitano é o porquê desse nome. Vamos lembrar aqui, Niceno, Concílio de Nicéia, 325, ao qual combateu a heresia do arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. Constantinopolitano, Concílio de Constantinopla, ano de 381, que combatia a heresia que negava a divindade do Espírito Santo. Iremos perceber que em algumas missas são reservadas para rezar o credo niceno constantinopolitano, geralmente missas mais solenes, mas não existe uma regra, isso varia de acordo com os costumes e tradições locais. Geralmente o que nós podemos perceber que esse credo, né, ele é rezado
na missa de Natal, até mesmo da Páscoa, né? E que possamos apreciar, né, a profundidade, né, de cada um desses credos, né, dessas profissões de fé. Então nós temos: creio um só Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vão imaginando aqui, comparando com o credo de Santo Atanásio, né, de Santo Atanásio no sentido que ele elaborou para combater uma heresia. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Toma cuidado aqui quando dizer nascido do Pai, porque as pessoas podem levar ao equívoco de que ele é inferior ao Pai, ou que Deus Pai criou Jesus. Não é isso que está dizendo. Nós devemos aqui voltar rapidamente à união hipostática, à questão da divindade e da humanidade de Jesus. Ele precisou nascer, ele precisou ser gerado dentro da humanidade. Então, o nascer nesse sentido do rebaixamento de Jesus à humanidade, não no sentido substancial, porque se ao dizer o sentido substancial, é querer colocar Deus Pai como superior e Jesus como inferior, sendo que são da mesma substância. Aí continuando: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas e por nós mesmos e para a nossa salvação desceu dos céus. Aqui nesse momento todos se ajoelham. Então lembre-se, quando tiverem nessa oração do credo niceno-constantinopolitano, falou desceu dos céus, aqui todos se ajoelham. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aqui todos se levantam. É importante, no sinal de reverência, de respeito, aquilo que está sendo rezado, orado, oratio, está sendo falado. Não é uma coisa comum, né, tão simplesmente. Então essa é a profundidade da nossa fé. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. E aqui interessante, ó. E procede do Pai e do Filho, que é o creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então vejamos bem, se o Espírito Santo é adorado e glorificado, somente Deus pode ser adorado e glorificado. Logo, o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. Entramos aqui no mistério da Trindade, que não vou entrar nos méritos, né, nesse vídeo. Isso pode ser aí para um outro vídeo, né, nessa sequência dos estudos, né, da história da Igreja Católica. Então, o credo niceno-constantino. Espero ter esclarecido acerca da nossa profissão de fé, né, o símbolo dos apóstolos, do credo niceno-constantinopolitano. E caso tenha alguma dúvida, algum ponto de discordância, pode deixar aí no comentário ou até mesmo encaminhar um e-mail, querigmaveritas@gmail.com. Novamente, agradeço pela atenção e até o próximo vídeo acerca da história da Igreja Católica. Paz e bem!